parece que a gente está mergulhado em crises e crises, mais crises, crise moral, ética, crise econômica, crise jurídica. Nunca são equilibradas, então há possibilidade sempre de especulação financeira. Fazer comércio, ganhar dinheiro Sim. no mundo inteiro, mas militarmente não, né? Diferente do modelo norte-americano, que é imposição de um sistema. Reduzir a lucratividade, isso vai acontecer porque os outros países também vão produzindo tecnologia. Chega um ponto que a lucratividade passa a ser muito pequena. Acho que há muito ressentimento, né? E muito negacionismo, um ataque à ciência. Quando começa a se difundir para o senso comum que a ciência é hipotética, então assim, há mais de uma possibilidade explicativa. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos como convidado muito especial o professor doutor Alberico Alves da Silva Filho. O professor Alberico possui graduação em filosofia pela UFMG, formado também em Direito pela PUC Minas, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente, o professor Alberico é professor adjunto 4 da Pontifícia Universidade Católica e assessor da Pró-Reitoria de Graduação. Professor Alberico, grande satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu. Espero contribuir com uma reflexão sobre alguns dos problemas contemporâneos que eu julgo que merece uma análise detida, né? Sobretudo por nós que estamos na vida acadêmica. Então, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Pois é, então vamos falar sobre um dos temas, né, mais pulsantes, importantes, né, que é crise. Né? Crise, quando a gente fala em crise, né, o conceito de crise deveria ser algo passageiro, né? Por exemplo, quando a pessoa está doente e tem crise, ela tem um final, ou ela morre ou ela é curada, mas a crise tem que passar, não dá para viver em crise, né, durante muito, muito tempo. Só que parece que a gente está mergulhado em crises e crises, mais crises, crise moral, ética, crise econômica, crise jurídica. Professor, o que você tem a dizer assim, para o nosso público? Essa crise vai passar? Que crise é essa? Crise climática, né? Crise Exato. ambiental. Há uma questão importante nesse conceito e, na verdade, se a gente for parar para ver na literatura científica, ele tem origem com a obra de Marx. Marx, no Capital, faz uma previsão de que o ciclo do capital está sujeito a crises, porque a economia, na verdade, é um fluxo em que os recursos ou estão no sistema financeiro, no sistema produtivo ou no sistema mercantil. Há um setor da análise econômica que trabalha com a ideia de crises cíclicas, mas não é a crise efetivamente no sentido que ela entrou na literatura de lógica, sociológica não, ética, filosófica. Então o conceito foi banalizado, mas por que eu estou chamando a atenção para o fator econômico? Porque, na minha leitura, parece que a crise ainda vai ocorrer. Em qual sentido? Hoje, o investimento no setor das TICs, né, da inteligência artificial, é o grande alavancador do mercado acionário. Porque o setor produtivo mundial ele já chegou ao limite da sua taxa de lucratividade. Então, assim, o capitalismo, daqui a um tempo, ele não consegue financiar, né, custo militar. Então, há uma estrutura que aponta para uma crise que vai ser séria. E, como eu estou falando isso, estou me referindo aos Estados Unidos, Sim. que é o grande consumidor, mas é também a nação que mais gasta com custo militar. E isso, efetivamente, vai gerar uma crise do capitalismo de contornos difíceis de precisar. Brutal, né? Pois é, e Estados Unidos, a gente falando, nós estávamos conversando antes aqui, Estados Unidos está vivendo várias crises, né? A gente tem hoje um país que é o país mais rico do mundo, né? A China vai chegando ali, perto do PIB, alguns falam que já passou, não passou, enfim, depende dos dados que se levam em consideração, né, para medir isso. Mas os Estados Unidos, que é um país muito rico, maior Forças Armadas, né, gasta uma fortuna com isso, ele está vivendo uma crise que é uma crise, a gente pode dizer, talvez uma crise ética, né? Uma crise moral, uma crise do sistema constitucional. Você tem hoje cerca de mais de 40 milhões, né, de pessoas que não têm acesso à saúde, uma saúde caríssima, né? E também a questão de insegurança alimentar. Isso, há algum tempo atrás,
era impensável, ou pelo menos a gente não ouvia falar, né? E agora fala, Exato. gente, como é que tem Estados Unidos está chegando quase 47 milhões de pessoas em insegurança militar, militar não, insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai comer amanhã, né? Quer dizer, há uma crise grave. A gente pode dizer que talvez essa seja uma crise final desse sistema? A gente pode pensar... Olha... Eu acho que ela já é um sintoma da dificuldade de financiamento do custo militar dos Estados Unidos. É absurdo. E hoje nós temos um país que mais de 100% do PIB é dívida pública, né? Tivemos no governo Obama uma alocação por parte do Congresso de empréstimo. O Congresso permitiu para financiar o custo do Estado. E, assim, é uma questão de tempo, ele vai implodir, eles não vão ter como financiar o custo interno. E aí, né, como é o maior consumidor do mundo, é difícil precisar se a China vai entrar num processo de consumo como os americanos consomem. E se isso não ocorrer, né, o equilíbrio no sistema econômico mundial vai estar assim, numa situação muito tênue, muito difícil. E uma coisa interessante, assim, que a China parece não ter... historicamente, a gente fazendo uma análise, né, a China ela não tem essa vocação... Ela é um império, né? Império antigo, 3 mil anos, mas ela não tem essa vocação de querer, parece, né, conquistar o mundo inteiro. Ela quer fazer comércio, ganhar dinheiro no mundo inteiro, mas militarmente não, né? Diferente do modelo norte-americano, que é imposição de um sistema, imposição militar, né, e coisa. Então, talvez a gente possa, né, ter, mas antes dos Estados Unidos, enfim, né, entrar na sua crise final, ainda a gente vai ter eventos muito perigosos, né? Com certeza. E quando eu falo de crise, assim, essa crise final, os Estados Unidos vai ser um dos principais atores nesse cenário, é porque é uma crise do capitalismo, vai ser uma crise do sistema econômico, assim, de uma certa forma prevista por Marx, de alguma forma, porque se essa revolução que estamos vendo, que seria a quarta revolução industrial, que é eletrônica e tecnológica, ela reduzir a lucratividade, isso vai acontecer porque os outros países também vão produzindo tecnologia, chega um ponto que a lucratividade passa a ser muito pequena para o custo do financiamento dos estados, que se tornaram gigantescos, né? Pois é, e aí tem uma questão também que me intriga muito. A gente, tem muita gente, e muitos jovens, alunos nossos, né, inclusive, né, que ainda veem assim, quero ir para os Estados Unidos é o grande modelo de sociedade, de economia, dinheiro, sucesso, poder e etc. Né? E no meio dessa crise toda, as coisas estão acontecendo, a gente está vendo, né, os problemas estão acontecendo internamente com os imigrantes, etc. Ainda tem gente que ainda defende, inclusive, copiar o modelo norte-americano. Inclusive, muito a gente vê isso, inclusive, no nosso Congresso Nacional, né? Essa coisa assim de, privatiza tudo, desregulamenta tudo, né? Como se isso fosse a solução, e a gente viu que não é, que já não deu certo em outros lugares, né? E ainda tem gente insistindo nisso. Como é que você vê assim? É uma coisa meio delirante, né? É problemática porque, se a gente for analisar, né, a realidade cotidiana dos Estados Unidos, é o maior consumidor de drogas no mundo. E eu não estou falando só de droga ilícita. Né? Sim, tem. Eu estou falando de uma geração dopamina, que já foi escrito por psiquiatras norte-americanos, assim, a necessidade de obter prazer por meios, né, não naturais, que seriam convívio afetivo, o reconhecimento do outro. Então, é uma sociedade completamente viciada. Nesse ponto, é um país doentio. É uma nação que está no processo de degenerescência do ponto de vista daquilo que nos torna humano, que é a afetividade, né, o aprender a cuidar dos outros. É um hiperindividualismo, né? Muito egoísmo, muita competição, e isso vai destruindo o afeto, ou então incentiva afetos negativos, né? Raiva, ódio. Exatamente. Né? Em vez de amor, né? Que é a solução. Né? E as paranoias que vêm. E as paranoias que vêm acompanhando. Professor, nós já estamos... Passa rápido, já estamos chegando ao final do nosso programa, falta 1 minuto, mas eu queria ouvi-lo, então, nesse minuto final, a questão do negacionismo, né? Essa revolta
coletiva que há, principalmente de pessoas. Acho que há muito ressentimento, né, e muito negacionismo, ataque à ciência, né? Como é que você vê isso? Assim? Deixa aí um recado aí para os nossos telespectadores refletirem. Né? Essa é uma questão importante, porque se nós voltarmos à história do pensamento, vamos ver que já em Aristóteles há um reconhecimento de que o conhecimento é hipotético, ele depende de formulação de hipóteses. No mundo moderno, de fato, a teoria de Newton, né, ela permitiu uma alavancagem de processos produtivos porque fornecia um critério de conhecimento muito consistente. Muita gente acreditou que aquilo era verdade, mas era também uma hipótese. Então, quando começa a se difundir para o senso comum que a ciência é hipotética, então, assim, há mais de uma possibilidade explicativa, isso trouxe, né, o mecanismo de formular assim, não, se tudo é hipotético, se não há nada certo, por que eu não fico com a minha teoria e com a minha hipótese? Então, há um momento de convivência com o conhecimento científico que, no campo filosófico e da própria ciência, já era senso comum. A ciência opera através de hipóteses explicativas. Ela não pretendia a verdade no sentido de uma descrição definitiva da realidade. Mas como esse saber, né, começa a entrar no senso comum como uma hipótese entre outras, ou mais exatamente, quando as hipóteses científicas são reconhecidas como hipotéticas, as pessoas acham que a ciência não produz, de fato, conhecimento. Isso abriu brechas para todos, negacionismo, assim, né? Como vimos na época da vacina. Não, por que o remédio não dá certo? O médico diz que dá, mas porque a ciência testa as hipóteses. Pois é, a ciência testa e tem que comprovar a hipótese. Exatamente. Então não é assim, a Terra é plana, minha hipótese. Uma vez um aluno, há mais tempo, ele falou, professor, a minha opinião é que a Terra é plana. Eu falei, meu querido aluno, isso não é uma questão de opinião, a Terra não é plana, isso já foi comprovado, isso é uma hipótese que já foi comprovada há mais de 2000 anos, né? Os gregos já tinham feito, né? Enfim. Mas, professor Alberico, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. Né? Estamos aí, vamos continuar a nossa conversa. Né? Sim, o prazer foi meu. Acho que é importante, né, esclarecer os conceitos para as pessoas entenderem que, né, a realidade é complexa. Assim. A ciência fornece critérios muito consistentes, mas, obviamente, ela sabe que é um processo contínuo de produção de saber. Não temos um conhecimento definitivo, mesmo porque são paradigmas que estão em curso. E tem muita coisa para descobrir, né? Muita coisa. Esse universo maravilhoso, gigantesco, infinito, né? Certamente. Tem muita coisa. É continuar estudando, né? Deixar as certezas absolutas de lado. Algumas são importantes, né? Por exemplo, a Terra não é plana. Isso é uma certeza importante. Né? Mas você tem outras. Pessoal, muito obrigado. Né? Eu agradeço também a audiência, né, dos nossos telespectadores e até o nosso próximo programa. Até mais.